Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá, eu sou o Matheus Rocha, coordenador geral de acesso a mercados, junto à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura. E eu vim falar hoje para vocês um pouco sobre as políticas públicas de apoio à comercialização, focadas aí na agricultura familiar. Nós sabemos que o Brasil tem um potencial de produção imenso, tem uma diversidade de produção que vai de norte a sul do país, trazendo muitas peculiaridades em cada uma dessas regiões, e nós precisamos cada vez potencializar mais para que essas produções sejam devidamente valorizadas e tenham acesso aos mercados. E quando eu falo mercados, a gente pode aí delimitar tanto mercados nacionais quanto mercados internacionais. Nós trabalhamos muito no sentido de cooperação, buscando fazer com que o agricultor venha a se cooperar, venha a trabalhar de forma conjunta, buscando diminuir custos, buscando potencializar mercados, compartilhando as suas boas experiências com outras famílias. Isso se dá muito dentro do cooperativismo. O cooperativismo brasileiro é um sistema com potencial imenso que, mesmo durante toda essa questão envolvendo essa crise sanitária, veio evoluindo e teve seus números com crescente muito significativo. Então, que mostra que o cooperativismo é um grande caminho e não é diferente, então, no ramo agropecuário, onde está incluído aí a questão também da agricultura familiar. E nós não podemos falar em cooperativismo sem falar em organização dessa agricultura familiar. Nós precisamos estar cada vez mais organizados, e isso vale porteira adentro quando nós estamos na propriedade rural, buscando ter uma gestão adequada, buscando ter um compartilhamento de recursos humanos adequado, com participação de toda a família, buscando sempre valorizar o potencial de cada um que compõe essa unidade familiar, tanto do jovem, quanto da mulher, quanto de todas as pessoas que estão lá. A gente tem muitos bons exemplos de cooperação e de frentes que trazem essa positividade quando a organização está bem feita dentro de uma propriedade, com fluxo, com resultados, com gestão. Isso tudo é essencial para a gente colher bons frutos aí dentro da agricultura familiar. E também nós precisamos ter um conhecimento de mercado. Precisamos saber aonde e o que nós queremos acessar. E existem vários tipos de mercados. Quando a gente trata dessa questão, nós podemos estar falando daquele mercado mais tradicional que tem, que podemos talvez conceituar como aquela feirinha do bairro, como aquela feira convencional que tem as suas barraquinhas coloridas, e nessa alegria dessas barraquinhas traz aí anos e anos de história, de fornecedores que estão lá e têm fidelizado seus clientes. Nós também podemos trazer os mercados digitais, que têm também tido uma crescência imensa aí durante esse período de pandemia, e são mercados que nós precisamos conhecer para poder acessá-los de forma qualificada. Nós precisamos pensar em escala, continuidade, qualidade do produto, para que o mercado venha a ter uma aceitação daquilo tudo que a agricultura familiar tem a oferecer.
Quando nós falamos em mercados, nós também pensamos em quais tipos de mercado nós podemos encontrar focados na agricultura familiar. Nós dividimos sempre em mercados públicos e mercados privados. Nos mercados públicos, a gente tem dois grandes programas estruturantes e muitos outros programas estaduais e municipais. A nível federal, nós temos o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também nós vamos falar um pouco sobre ele, e nós temos o PAB, que é o Programa Alimenta Brasil, que vem em substituição, então, ao PAA. O PAB ele é um programa muito recente, instituído através de uma medida provisória, agora no mês de agosto. Então, a gente vai conversar também sobre um pouco sobre ele, para mostrar a vocês algumas particularidades desse programa aí. Quando nós falamos em mercados privados, nós estamos falando de vários tipos de ações que venham a trabalhar a promoção comercial da agricultura familiar. Feiras, eventos, cozinhas show, inserções no turismo rural, na gastronomia, fornecimento para a indústria, fornecimento para algumas áreas setoriais e tantas outras possibilidades que nós temos aí de estar inserindo os produtos da agricultura familiar em mercados privados, né, em mercados mais convencionais. A agricultura familiar tem muitas peculiaridades. Uma dessas peculiaridades é a memória afetiva que os produtos nos trazem. Trouxe aqui uma cena de um simples cafezinho, mas quem não lembra daquele café que nós tomávamos lá na casa da nossa avó, à beira do fogão a lenha, naquela xícara tradicional de porcelana, né, que traz junto com a gente toda uma memória afetiva de uma infância, de um convívio durante um período da vida mais próximo da casa dos avós. E a agricultura familiar tem consigo essa magia de nos transportar através da memória afetiva para muitas lembranças aí da nossa vida. Os produtos, eles trazem consigo características culturais muito fortes e evidentes. Muitas vezes a gente se depara com um bolo, por mais simples que seja, em alguma feira, algum evento, né, em algum coffee break, e tu prova aquele bolo e lembra de imediato lá de uma cena da infância, ou lá de uma cena de uma viagem que se fez. Isso é memória afetiva. Isso é uma das características muito contidas na agricultura familiar, que trazem muitas receitas e trazem muitas questões que envolvem, inclusive, outras etnias, né, outras culturas de outros países que formaram aí a miscigenação do brasileiro. Isso faz com que o produto seja muito valorizado e muito evidenciado e procurado, né, por essas memórias. E nós temos muito forte chegando também, principalmente agora dentro desse período pandêmico, a questão dos mercados digitais. Os mercados digitais vêm tido uma crescência imensa, com novas plataformas, com novos acessos, e eles muitas vezes são feitos de forma bem convencional, em uma simples rede social, em um grupo, né, de rede social, que é feito, então, a oferta daqueles alimentos que são possíveis de se comercializar e, então, na própria rede social, feita o levantamento das demandas, né? Então, negócios são gerados, muitas vezes, em simples redes sociais. Também existem muitas plataformas que são especializadas em comercializar aí da agricultura familiar, tem muitos e-commerces. Nós estamos acompanhando vários grupos, né, grandes grupos de e-commerce de outras áreas que abriram espaço para a agricultura familiar, para produtos voltados aí para a sociobiodiversidade. Então, é a agricultura familiar se reinventando, buscando gargar o seu espaço, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, que muitos gostam aí de chamar de novo mundo. E, de fato, nós estamos vivendo em novos momentos e precisamos, né, conectar cada vez mais o campo com a mesa dos consumidores.
Nós precisamos estar sempre atentos também àquelas oportunidades que batem à nossa porta. Como agricultor familiar, nós precisamos estar atentos, precisamos dialogar com órgãos públicos, com mercados privados, com redes de supermercados, buscando sempre que a oportunidade venha e aconteça. Eu coloquei essa frase de oportunidades que batem a porta exatamente para chamar atenção, porque muitas vezes nós precisamos levar a porta até lá onde está a oportunidade, né? Porque ela não vem até nós. Então, essa construção ela é feita de forma muito coletiva por muitos atores, que envolvem órgãos de ATER, que envolvem secretarias de agricultura, que envolvem o Sistema S, que envolvem o Ministério da Agricultura e tantos outros parceiros que vêm buscando criar essas oportunidades, para que o agricultor familiar consiga cada vez mais gerar renda, viver com qualidade na sua propriedade, né, e ter de forma digna o sustento da sua família lá no campo. E quando a gente fala, então, em mercados institucionais, né, ou mercados públicos, como alguns gostam de chamar, quando a gente entra nesse mundo de compra institucional, nós falamos de dois grandes programas. Um deles é o Programa Alimenta Brasil, né, que veio em substituição ao PAA, que era o Programa de Alimentos. E o Alimenta Brasil ele tem 5 modalidades, né, que eu deixei descrito para vocês, que é o compra com doação simultânea, que é aquela modalidade onde o município, o estado ou ainda a Conab recebe recursos, né, para fazer a aquisição de alimentos dos agricultores familiares e o repasse, então, a entidades socioassistenciais ou a famílias em situação vulnerável. Vale lembrar que em 2020 foi aportado aí 500 milhões no PAA e muitos desses recursos ainda estão rodando aí nos estados brasileiros, né? Nós temos o compra direta, que também é uma modalidade que vai muito para a regulamentação de preço, utilizada em algumas situações. Nós temos o PAB Leite, que trata muito focado em uma região geográfica do país, né, que são os estados do Nordeste e parte do estado de Minas Gerais. E ele é muito focado na cadeia da caprino-ovinocultura, né, que são referenciais de produção lá da região Nordeste. Nós temos o Formação de Estoques, que também é focado nas cooperativas, focado, então, na coletividade, onde é repassado um recurso às entidades e depois de 12 meses ela devolve esse recurso para o governo, né? Então, é uma forma de formar estoques em momentos estratégicos. E nós temos, por último, o compra institucional, aquele que trata que 30% dos alimentos comprados por entidades da administração pública federal, direta ou indireta, devem ser adquiridos da agricultura familiar. Então, nós abrimos aí um potencial de venda para as Forças Armadas, para os hospitais públicos, né, para a rede penitenciária e rede carcerária, para institutos federais e uma gama de outros atores aí que existe a possibilidade de estarem, então, adquirindo da agricultura familiar. Esse trabalho ele é muito focado na articulação, fazendo com que chamadas públicas sejam criadas, né, que garantam que a oferta venha a ser suprida por alimentos regionais de produção daquela região, né, e isso faz com que o recurso gere e fique dentro da mesma região, né, fortalecendo muito a economia desses municípios e desses entornos. Nós falamos também do PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu trago para vocês essa foto linda aqui lá da Prefeitura de Santarém, de um aluno fazendo a sua alimentação aí com produtos com base da agricultura familiar. Então, o PNAE ele é um programa que não parou mesmo no período da pandemia. Foram entregues muitas cestas, muitos kits com produtos formados aí, né, da agricultura familiar. E a gente trabalhou de forma muito intensa para garantir que esses kits fossem elaborados, mesmo com as escolas sem aulas, que os alunos continuassem com o seu direito à alimentação, né? Que a gente tem essa consciência que muitos alunos fazem a sua alimentação mais balanceada quando estão na escola.
Então, mesmo sem aula, a gente deveria manter esse direito deles. A gente trabalha para que a agricultura familiar esteja cada vez mais fortalecida para acessar esse mercado, né? Em diálogo com as entidades executoras, com as escolas, secretarias de educação, buscando garantir, então, essa participação aí da agricultura familiar. Nós temos também muitas estratégias aí de inserção da agricultura familiar nos mercados. E aqui eu trago um exemplo da Central do Cerrado, que colocou dentro de uma grande rede de supermercados e hipermercados gôndolas específicas para produtos aí que são da agricultura familiar, que são da sociobiodiversidade, né? Então, são muitos produtos aí expostos de várias regiões do país e que têm um destaque dentro dessas redes aí de mercados. A gente mostra que o consumo, e a gente tem notado muito isso, que o consumo da agricultura familiar ele vem muito se evidenciando e se equiparando à questão de saúde. As pessoas veem um alimento mais direto, mais fresco, como um alimento focado na saúde. E o que mais nós queremos para as nossas famílias nesse momento é a saúde, né? Então, essa estratégia de marketing através de gôndolas específicas, ela tem tido uma aceitação muito grande aí nessas redes de supermercados. Tem as feiras e eventos também, que são estratégias que nós utilizamos aqui, né, para garantir a participação da agricultura familiar em mercados. São eventos nacionais, eventos internacionais, que a gente sempre leva e mostra o potencial da agricultura familiar brasileira, com toda a sua essência, com toda a sua pujança de produção, demonstrando que é possível, sim, se ter muitos alimentos de diversas regiões e alimentos que estão aptos a estarem nas prateleiras. Então, aí a gente tem um exemplo de uma das feiras realizadas na Biofar, a Biofar realizada em Nuremberg, na Alemanha, e nós temos no radar aí mais de 20 feiras, né, num período normal. Muitas foram canceladas nos últimos tempos, mas estamos vindo para uma linha muito de retomada desses eventos, inclusive presenciais. Seria essa a contribuição que eu tenho para fazer com o evento. Agradeço muito o convite. Nós ficamos à disposição, tem os nossos contatos aqui acessível no material. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar participando com vocês e conversando um pouco mais sobre a agricultura familiar brasileira. Muito obrigado.